Eu estou aqui com André Luiz, ele é de Brasília e há 5 anos atrás ele foi pai de um bebê que nasceu com anencefalia. Queremos saber do André Luiz como foi esse processo para ele, enquanto pai, acompanhar uma gestação que chegou a termo. Como foi assim, a experiência dele de amor com este filho, ele sabendo que esse filho era portador de uma doença que provavelmente teria pouco tempo de vida. Como você viveu esse momento, ô André Luiz? Primeiramente, né, a gente descobriu ao 6º mês de gestação, né? E a gente ficou meio assim, né, que até então, a gente ficou meio assim, né, como eu vou dizer, reparar que eu tô meio... a gente ficou meio assim, né, na hora que a gente ficou sabendo, e aí, vamos ver, tal, só que pode ser que de repente erro na máquina, né? Uhum. Até então a gente postava coisas, porque o movimento perfeito, tudo, nas primeiras ecografias, tudo perfeito, e só na morfológica que deu esse problema. E aí a gente fizemos pela segunda vez a ultrassonografia e constatou. Na hora a gente ficou assim, e aí, vamos tirar, não vamos tirar, vamos tirar, porque isso aí a gente passa por nossa cabeça, não tem como não pensar. Aí perguntamos pro médico lá se tinha algum problema em relação a minha esposa. Falou que até então tá tudo ok, né? O líquido amniótico estava no normal, estava tudo normal. Então a gente ficou assim, não, vamos esperar, tal, vamos ver como é que vai ser a evolução, pra gente ver. E o movimento dele perfeito, o batimento cardíaco dele perfeito. E a ligação que a gente tinha muito com ele, tudo que a gente conversava com ele, ele respondia, principalmente comigo. A gente tinha um elo, nós dois, que às vezes a minha esposa até chegava e falava assim, ué, por que ele só mexe pra você? Então chegou uma vez que eu trabalhando o dia todo, minha esposa nessa época não trabalhava, e eu ficava ligando, e aí, irmão, como é que tá? Aí não mexeu. Quando não mexeu, aí a gente ficava preocupado, né? Será que morreu? Porque a probabilidade dele falecer na gestação é grande, como também na hora de nascer também. Aí a gente ficou meio assim. Aí ela chorava, tal, porque não mexe, não. E toda vez que eu abria a porta da minha casa, ele dava aquele chute, tava. Aí, inclusive, foi até uma cena engraçada, que ela chorando, falei, ele só ama você, só mexe pra você. Eu falei, não, espera aqui. Aí eu botei a mãozinha aqui, a minha mão, a mão dela, eu falei, ó, se você ama a mamãe, dá o chutinho. E ele deu 2 chutinhos. Que lindo. Pra responder. Que lindo. Eu falei, tá vendo? Aí eu ficava assim, pô, se ele tá no movimento perfeito, se ele tudo perfeito, vamos acreditar em Deus e nisso teve preconceito, nós tivemos até abandono da médica, a médica abandonou a gente, que ela disse que não tinha condições psicológicas de continuar no caso, porque como ela nunca tinha passado por isso, então ela achava que aí teve que ir atrás de médico. Assim, Deus mandou o esposo da minha prima, que é obstetra e ginecologista também. E ficou a minha esposa e ele estudando sobre a doença, porque até então a gente achava ou foi o problema meu ou foi o problema dela. E a gente descobriu que não tem nada a ver, foi um caso de 1,000, assim, 1% de chance de uma pessoa ter, cada 1 milhão. Então nisso aí ela foi estudando, tá, ela tem livros sobre a doença, ela tem os DVDs sobre a doença, ela tem tudo sobre isso. Em relação à gestação, até então foi tranquilo. E a gente, no começo a gente pensou em tirar e tal, mas a gente confiando, como ele estava tranquilo, a gente continuou a gestação até os 9 meses. Enquanto nasceu,
Infelizmente eu não tive a oportunidade de estar com ela na hora do nascimento. Quando eu fui encontrar, ele estava na incubadora e a médica fui lá no neonatal, aí a enfermeira pediu para esperar para chamar pediatra. Aí eu só lembro assim, que na hora eu estava tão nervoso, quando ela falou do pediatra, eu achei que já tinha falecido. E eu tinha deduzido ter escutado o seguinte: a gente tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Então já entrei chorando, coisa que eu também já tinha visto em umas poucas. É esquisito. Assim, graças a Deus, quando eu vi meu filho, todo perfeitinho, a fisionomia é parecido comigo, entendeu? Só tinha esse problema da cabecinha mesmo. E só falei pra ele, ó, vai com Deus. Essa é a única coisa que eu peço pra você é que proteja seu irmão, que continue com a gente, que é o nosso anjo. Mas em relação à gestação dele todinho, foi digno. Quando você chegou, ele ainda estava com vida? Eu só fui saber outro dia, eu achei até então que ele tinha falecido. E aí só fui saber no outro dia que o médico chegou e falou assim: não, ele faleceu depois que você saiu. Olha. Até nisso, eu estou até emocionado em falar isso, porque até então eu tinha achado que eu não tive a oportunidade de me despedir do meu filho. Mas ele, até nisso ele me esperou, porque como a gente foi companheiro das gestações todinha, então até nisso ele esperou. Que maravilha. Então, André, você desmascara a imprensa hoje, né, e alguns defensores do aborto em caso de anencefalia, de que o bebê que está sendo gerado em caso de anencefalia é um natimorto cerebral. Então você desmascara esta mentira, porque foi alguém que você teve comunicação com ele. Muito. E até hoje, inclusive assim, tem outras pessoas que não acreditam, acham que é alguma coisa. O meu filho, o mais velho, vira e volta sem contato com ele. Assim, ele tem coisas assim que acontecem que a gente fica assim sem pensar, assim, fala assim, ué, coisas sobrenaturais em relação ao que? Quando ele faleceu, acho que foi 3 dias depois, a gente estava em casa, eu, minha esposa e ele, e ele chegou assim e falou assim, e ele não viu o irmão. Ele falou: é o meu irmão. Aí a gente ficou olhando ele, minha esposa olhando assim pro outro, e falou assim: seu irmão? Onde é que ele está? Aí ele abaixava a cabeça e tal. E outras vezes também, em relação ao carro, a gente no carro, e ele conversando, que minha mãe tem mania de fazer crochê, então ele faz um sapatinho para um, para outro. Aí ele conversando, estavam nós 3 também no carro, aí ele conversando assim: minha avó vai fazer um sapatinho para você. E aí minha esposa só cantando. Ele está conversando com quem? Ele ficava calado, as pessoas não ficam caladas. Olha que interessante. Aí teve um caso também que foi no colégio. Esse bebê, esse seu filho, ele já era nascido quando nasceu o bebê com anencefalia. 2 anos de idade. Então ele ficou marcado também pela presença do irmãozinho, né? Ficou. Apesar de não ter tido contato. Não teve contato, mas ele esperava a vinda dele em casa, então até hoje marca isso. E fala, até hoje ele fala. Ele conta a história, como eu estou contando aqui, se você perguntar para ele vai contar a mesma história que ele contou, é que ele conviveu com a gente e sabe dessa situação. E ele conta com uma alegria que, meu irmão, inclusive... Quantos quilos o bebê nasceu, André? Agora eu não... Mas era grande. Nasceu de parto normal? Não, cesárea, porque o normal não tinha condições por causa do formato da cabeça. Então, aí não tinha como, tinha que ser de cesárea. Mas a gente sabe que é possível, né? No Rio de Janeiro tivemos vários casos de bebês com anencefalia que nasceram de parto normal. Até então... de repente é o grau da anencefalia do seu bebê que teve que antecipar o nascimento, né? Porque ele explicou pra gente foi justamente isso. A gente não tinha como fazer um parto normal.
Porque minha esposa queria muito. Tanto que o primeiro foi no parto normal. Sim. Então ela queria muito isso. Só que infelizmente ele falou, ó, não tem como. A gente vai ter que puxar ele. E como é que a gente. E até então ele não sabia porque até então tudo pelo estudo. Então a gente imaginava. Tá, parar aí. Ok.